Uma flosa estrangeira é o tema da nossa conversa hoje com o Gonçalo Elias. Olá a todos, olá Gonçalo, como é que isso vai? Vamos falar sobre. Olá Zé, sim, correto, uma flosa estrangeira, porque, como já foi referido na conversa anterior, eu decidi embarcar em mais um Interrail por terras europeias, e eu já tinha feito alguns Interrails e a partir de 1988 passei a levar os binóculos comigo para conseguir identificar outras espécies que apareciam nos países que eu ia visitando. Mais 1,5 kg de bagagem. É sim, mas era 1,5 kg que valia várias espécies novas, portanto, não me queixo. E então, este Interrail de 1990 foi a primeira vez que eu fui à Europa de Leste. E neste caso, eu estava na Hungria. E porquê a Hungria? Porque eu, como comentei em conversas anteriores, já não me lembro em qual, eu nas minhas visitas à Associação A Rocha, no Algarve, tinha encontrado lá um livro muito interessante da autoria do Sr. John Gooders, chamado Where to Watch Birds in Europe. E eu fiquei muito interessado nesse livro porque explicava, foi um dos primeiros livros que apareceu na Europa, se não o primeiro, que explicava onde é que se podia ir nos diferentes países europeus para observar aves. E então eu comecei logo a cruzar a informação que vinha no livro com o mapa das linhas férreas para perceber a que sítios é que eu conseguia ir de comboio. Basicamente, o meu Interrail foi desenhado um bocadinho com base nessa estratégia. Bom, nesta viagem, então, eu visitei vários países do leste e nesta ocasião encontrava-me na Hungria, mais precisamente na sua capital, Budapeste, no dia 15 de agosto de 1990, e foi aí que eu encontrei esta flosa estrangeira, de que ainda não dissemos o nome. Estamos a falar da Hippoleis icterina. Exato, em português, flosa icterina. Icterina. Ou seja, o nome Pelo que eu percebi, não há muitas flosas deste género. do género Hippolais, a que esta espécie pertence, são 4. No passado já foram mais, como por exemplo a nossa flosa pálida, que se chegou a chamar Hippolais pálida, depois passou a ser Hippolais opaca, mas entretanto foi separada para o género Iduna. E neste momento, no género Hippolais, existem 4 espécies, que é a poliglota, que é a nossa flosa poliglota, bem conhecida, da qual já falamos, a flosa icterina, que é a Hippolais icterina, depois a flosa das oliveiras, que é uma flosa que ocorre mais na Grécia e no Médio Oriente, que é uma flosa assim mais cinzenta, que, pronto, que é da Europa Oriental e do Médio Oriente. E depois ainda há uma quarta que é a flosa de Upsher, que é a Hippolais lânguida, que ocorre mais para aquelas zonas do Cáucaso, portanto já fora da nossa geografia e que não tem nenhum representante em Portugal. Acho que não há nenhum registro para estes lados da Europa. Portanto, essa ocorre já da Turquia até ao Irão. Agora, portanto, a nível da Europa Central, a espécie deste grupo que se pode esperar encontrar na Hungria é exatamente a Flosa icterina, e foi precisamente num dos jardins da cidade de Budapeste que ou das imediações que eu encontrei esta espécie pela primeira vez. Não foi difícil chegar à identificação porque a nossa poliglota não ocorre por lá, portanto estamos fora da área normal da ocorrência da poliglota. Mas esta já foi vista cá também. Já, mas acidentalmente, ou seja, esta ave é uma ave do centro-leste da Europa que migra para o leste africano, ou seja, ela distribui-se mais ou menos da Alemanha para leste até a Rússia, até centro da Rússia, e inverna na África Oriental e Austral, portanto, numa área que vai ali desde do sul do Quênia e da Tanzânia até a África do Sul. Portanto, é na África leste e sul.
Só que de vez em quando, como acontece com muitas aves migradoras, há algumas que seguem na direção errada e vêm cá parar. Mas em Portugal até hoje creio que só existem 5 registros. Portanto, isso mostra bem a raridade dessa espécie por cá. Já em Espanha, que está um bocadinho mais próxima do corredor migratório, a Flosiectrina é um migrador escasso, mas regular, sobretudo ao longo das costas do Mediterrâneo. Portanto, isto é um exemplo entre vários outros que existem de uma espécie que tem uma distribuição mais oriental, migra para a África, mas que ainda apanha, portanto, o leste de Espanha, a costa mediterrânica, ainda está dentro daquilo que podemos chamar o corredor migratório regular. Portugal é que já está muito para o oeste e por isso é muito raro elas chegarem cá. Mas de facto existem Mas também registros. não ajuda o facto de elas serem extremamente semelhantes, não é? Não, não, a identificação é difícil e a identificação faz-se, nas zonas de reprodução, faz-se essencialmente pelo canto, quando está a cantar, porque o canto é diferente. Agora, assim, à vista, vendo a ave no terreno, é muito difícil. Há 2 critérios principais para separar estas duas flosas, que são ambas de cor amarela por baixo e mais acastanhada por cima, e com as patas cinzas ou azuladas. Elas são muito parecidas. A principal diferença está na projeção das primárias, porque a Flosa ecterina tem a asa muito mais longa e, portanto, a projeção das primárias é maior. E a outra característica é que tem um painel pálido nas secundárias, portanto, as orlas das secundárias são mais claras e quando a asa está fechada, nota-se um painel pálido que está ausente na Flosa poliglota. Mas Essas se eu são as duas percebi bem, é características. assim uma coisa muito suavezinha, não é assim uma coisa É evidente, ténue, não é? e se a pessoa não estiver a ver a ave do ângulo certo, imagina que estás a ver por baixo ou que estás a ver de frente, não consegues ver nem o painel nem a projeção das primárias, porque, ou seja, as duas características que mais a distinguem morfologicamente estão ambas na parte superior das asas, portanto precisas de ter o ângulo certo, que nem sempre é possível. Uma nota curiosa sobre este facto da asa ser mais longa, isto acontece às vezes quando há duas espécies muito parecidas, uma delas tem a asa mais longa que outra, normalmente isso está relacionado com a extensão das migrações. É o caso, por exemplo, do par flosa comum, flosa musical. O que acontece é que a flosa musical é uma migradora de longa distância, vai invernar na África subsaariana e, portanto, e vem do norte da Europa, tem que voar mais quilómetros e, portanto, asas mais longas ajudam a percorrer distâncias maiores com menor esforço. Neste par Eu das tenho, hipolais, espera, deixa-me só dizer, no caso sim, das hipolais, o que acontece é a nossa poliglota, que nidifica sobretudo em Portugal, Espanha, França e Itália, vai invernar na África Ocidental, ali numa zona que fica a norte do Equador e que se estende desde a Guiné-Bissau e desde o Senegal até mais ou menos à Nigéria e aos Camarões. Portanto, digamos que percorre assim cerca de 30 graus em latitude. A Flosictrina, que nidifica mais a norte, na zona dos 50, 60 graus norte, vai invernar a sul do Equador. Como eu disse, vai desde a Tanzânia para baixo até a África do Sul. Portanto, percorre cerca de 60, 70 ou até 80 graus em latitude. É quase o dobro da distância. E, portanto, uma asa mais longa vai permitir percorrer essa distância. Ou seja, esta diferença que nós notamos no comprimento da asa, que se manifesta na projeção das primárias, é de facto o reflexo desta necessidade de percorrer uma distância maior na sua migração anual. eu tenho ideia de ter lido em qualquer lado que a cor das patas também poderia ser um fator distintivo entre estas duas espécies. Supostamente sim, porque supostamente as patas, o que dizem os guias é que as patas da Flosa icterina são azuladas. E as da Flosa poliglota supostamente são assim mais acinzentadas. Só que eu acho que essas diferenças são muito ténues, e além disso, a ideia que eu tenho é que existe alguma variabilidade individual. Portanto, eu não estou completamente seguro que o critério da cor das patas seja um bom critério para identificar com segurança estas aves.
é de facto um aspecto que é referido várias vezes em diferentes guias, portanto, supostamente, só que eu acho que nestas espécies muito parecidas é boa prática olhar sempre para mais do que um caractere. Porque às vezes, quando é só uma característica, se for um bocadinho variável, essa única característica pode levar a uma identificação errada. Portanto, a cor das patas pode até ser às vezes um bocadinho acastanhada na poliglota, mas como eu disse, não tenho a certeza se a cor das patas é um bom critério para distinguir estas duas espécies. O canto acaba por ser então um dos aspectos muito importantes aqui na distinção das espécies. Exato. A nossa poliglota chama-se assim porque tem a tendência para incluir imitações de outras espécies, por vezes pardais ou andorinhas das chaminés, no início das frases. E, portanto, é como se ela estivesse a imitar e, portanto, como se falasse outras línguas. Daí a referência do nome poliglota, que é uma forma, enfim, metafórica de dizer que ela fala vários idiomas, porque na verdade está a imitar outras espécies. A flosa icterina tem um canto diferente, também daqueles cantos variados, como é típico das flosas. Agora, faço notar que as aves que aparecem em passagem migratória, especialmente assim fora da área de distribuição, portanto, como acidentais, normalmente não estão a cantar. Portanto, em Portugal esse critério não seria propriamente um critério muito útil. Mas aparentemente esta a Ecterina também é uma excelente imitadora, porque pelo que eu percebi, eh, acho que a maior parte do canto deles é imitar outras espécies. Sim, não tem aquela, como é que se chama? Não costuma ter este hábito de incluir as imitações de forma tão característica no início das frases como a poliglota, creio eu, do que já li, porque eu confesso que nunca ouvi a Ekaterina a cantar no terreno, porque quando eu a vi na Hungria e em ocasiões posteriores foi sempre fora da época dos ninhos e, portanto, nessa altura as aves não cantavam. Portanto, só conheço das gravações e das descrições, mas creio que a sequência não é igual. Uhum. Eh, Agora, um fator também interessante sobre esta espécie é que aparentemente estas duas em particular, não é? Tanto a poliglota e a icterina, aparentemente têm assim, digamos que fazem alguma competição sobre os territórios onde nidificam. Sim, digamos que a distribuição destas duas espécies, este é um dos aspectos mais interessantes acerca deste par, é que a distribuição destas duas espécies é mais ou menos complementar a nível, nomeadamente, da sua ocorrência na Europa. Ou seja, a flosa poliglota que nós temos cá e é comum, nidifica na totalidade da Península Ibérica e praticamente na totalidade de França, Itália, em certas partes da Suíça e marginalmente também nos Países Baixos, na Alemanha, na Croácia e em certas zonas da Bélgica. O que acontece, isto é poliglota, a icterina tem uma distribuição complementar na medida em que está presente nas regiões em que a poliglota não está. Ou seja, onde acaba uma, começa a outra, basicamente. É disso que se trata. E a icterina, então, é uma ave que está presente, sobretudo no leste, da Alemanha para lá, todo o leste da Europa. Depois também Alemanha, Países Baixos e países nórdicos. Portanto, nórdicos será Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia. E a linha de fronteira entre as duas espécies atravessa de forma aproximada a fronteira que separa a França da Bélgica e depois da Alemanha, atravessa mais ou menos o meio da Suíça e depois a fronteira que separa a Itália da Eslovénia. Da Eslovénia, exato, e da Áustria. Portanto, digamos que a sul desta linha, que vai desde o norte de França
ali à Eslovénia, para lá dessa linha é a icterina, para cá desta linha é a poliglota. E a zona de sobreposição é muito estreita. Agora, a parte mais curiosa, porque assim, espécies com distribuições complementares há muitas. A parte mais curiosa é que a distribuição destas duas espécies, deste par, se tem estado a alterar desde pelo menos o início do século XX, isto está relativamente bem documentado, e com a poliglota a avançar para leste e para norte, pelo menos desde a década de 1930, e a icterina a recuar, ou seja, a poliglota está a ganhar terreno à icterina. E o que se pode ver, quer nos mapas de comparação do Atlas europeu, quer, por exemplo, no Atlas francês ou no Atlas dos Países Baixos, que também se encontram online, é que as zonas onde a poliglota apareceu nos últimos 20, 30, 40, 50 anos são as zonas onde a icterina recuou. Portanto, a poliglota está a avançar e a icterina está a recuar. É como se elas não se tolerassem mutuamente. E há mais casos destes. Atenção, eu há 2 anos fiz um webinário sobre as gralhas em que falei da gralha preta e da gralha cinzenta, e nessa situação eu também dei o caso do que se passa na Escócia, em que a gralha preta está a avançar para norte e as zonas onde a gralha preta está a avançar, a gralha cinzenta está a recuar. Portanto, existem mais alguns casos em que efetivamente uma espécie avança e a outra espécie recua. E E o que está... há algum indício, digamos assim, de que essa variação dessa linha esteja ou a parar ou a continuar ou a reverter até mesmo? Penso que os dados não vão a esse detalhe. O que se sabe é que, pelo menos desde que esta questão começou a ser estudada, e o país onde isto tentava ser mais estudado é em França, porque quando foi na década de 30, esta espécie não chegava ao norte de França nem ao leste, portanto as zonas do norte de França, Nord-Pas-de-Calais e Alsácia, Lorena e entre outros, do leste e do norte, não havia poliglota aí, só havia icterina, e atualmente as icterinas têm vindo a desaparecer dessa zona, e têm dado lugar às poliglotas. Agora, uma tendência de um diagrama de muito longo prazo que determina a velocidade, eu confesso que não vi. O que se sabe é que, de facto, a poliglota se tem estado a conseguir impor e, à conta disso, a icterina está a recuar. Os casos de hibridação são raros, portanto, elas acabam por se excluir em termos de competição pelo alimento e pelo nicho ecológico, mas não se misturam muito. Há casos de hibridação, mas são assimétricos. Há mais introgressão dos genes de icterina na poliglota que depois acabam por ser absorvidos pelas poliglotas através de retrocruzamentos com esta última espécie, ou seja, a icterina acaba por desaparecer destas zonas que a poliglota ocupa. Os motivos... Diz. Há alguma razão apontada para essa variação? Porque assim, uma coisa é nós dizermos a poliglota está a expandir, logo a outra está a recuar. Outra coisa é dizermos a outra está a recuar, logo a poliglota vai aproveitar esses espaços libertados pela outra. Há algum motivo neste momento que se aponte para esta variação? Não. Há um artigo muito interessante que foi publicado em 2016 numa publicação alemã, que é o Ornithologische Beobachter, em que foi feito um estudo exatamente da hibridação e dos comportamentos nas zonas em que tem estado a haver este avanço de poliglota. O artigo faz uma análise e eles dizem que lhes parece que não tem a ver com as alterações climáticas nas zonas de sobreposição e que haja outros fatores em jogo, embora isto não seja totalmente conclusivo. E eles também dizem que não observaram agressão entre as duas espécies. Portanto, parece que nas zonas em que elas partilham o espaço, elas conseguem fazer ali uma exclusão competitiva entre ambas e lá se vão governando. Ou seja, vão sobrevivendo, mas aparentemente
as icterinas talvez acabem por abandonar estas zonas, não sei se por ter mais competição, estas zonas deixam de ser tão boas e vão procurar outras regiões. É eventualmente aquilo que se passa. Agora, uma razão clara para perceber o que é que está a causar isto, penso que requer mais estudos, até porque os próprios autores dizem que mesmo a questão dos híbridos e os efeitos genéticos que essa hibridação tem nas populações da Flosa poliglota, que é algo que ainda precisa de mais investigação. Portanto, esta questão desta sobreposição das duas espécies e da alteração do limite geográfico da zona de hibridação e de sobreposição é algo que tem vindo a ser acompanhado desde o início, desde a década de 30 mais ou menos, porque atualmente já quase não há icterinas em França, portanto elas diminuíram muito e foi as poliglotas que se expandiram, mas é algo que provavelmente vai continuar a ser estudado no futuro. Eu posso dizer-te, por exemplo, de acordo com o Birds of Western Palearctic, que na Bélgica o número de registros aumentou a partir de 1967 e que a primeira confirmação de nidificação foi em 1981. E atualmente já há imensas confirmações de nidificação praticamente por todo o país. Portanto, isto é um exemplo. No Luxemburgo, o primeiro registro foi em 1975 e a primeira confirmação foi em 1986. E na Alemanha, a primeira confirmação foi em 1984 e depois apareceram muito mais confirmações nos anos posteriores. Portanto, tem estado a haver claramente uma expansão, já ocupam uma parte substancial do oeste da Alemanha, portanto, em Baden-Württemberg, por exemplo, e em Saarland e em Rhineland, na Renânia. Portanto, já há muitas no Luxemburgo, na Bélgica e até no sul dos Países Baixos, com muitas confirmações de nidificação. Na Suíça também tem estado a haver um avanço. Portanto, isto deu-se nas últimas décadas, numa altura em que a situação destas espécies já estava bem documentada. Portanto, esta expansão está bem documentada. As razões e os fatores e o ritmo, pelo menos nos trabalhos que eu consegui encontrar, não estão assim tão detalhados. Portanto, será provavelmente objeto de estudo no futuro. É que uma das coisas que me suscitou alguma curiosidade em relação a esta relação entre as duas espécies é que quando nós olhamos para o mapa do Atlas Europeu 2, em particular quando olhamos para aquela variação entre o primeiro e o segundo Atlas, no caso da icterina, verifica-se que de facto há ali uma regressão nessas zonas que estiveste a referir, mas também há uma série de quadrículas onde deixa de existir no norte da Europa e nas zonas ali dos Balcãs e não sei o quê. Ou seja, a sensação que dá é que há uma. Se bem que aí aparecem normalmente nessas, há uma série de quadrículas azuis também, ou seja, saiu de um lado, meteu-se no outro, diria eu. O único sítio onde não há assim umas quadrículas azuis de facto a acompanhar um bocado a distribuição é precisamente essa zona norte de França e por aí fora. E eu fiquei com curiosidade de saber se a questão seria toda a espécie da icterina que estaria, digamos, a retrair na sua área de distribuição e a deixar espaço para a outra evoluir. É provável. Repara que esta complementaridade que eu falei na distribuição não se esgota na icterina, no par icterina e poliglota. Porque na Grécia e na Bulgária tu tens a Flosa das Oliveiras. E a Flosa das Oliveiras, na Bulgária a icterina, embora o padrão não seja muito claro, parece ter desaparecido de várias quadrículas. E a Flosa das Oliveiras, na Bulgária, tem estado claramente a avançar para norte, porque elas também são complementares, ou seja, a poliglota vai desde Portugal até à Croácia. Quando chega à Croácia, ela dá lugar não à icterina, mas sim à das oliveiras, que é a Hippolais olivetorum, que é depois a que ocorre sobretudo na Grécia e na Bulgária. Portanto, é possível que seja a icterina que está a recuar,
quer dizer, em França e também a leste, eventualmente devido a outros fatores, pode acontecer, e que as outras hipolais estejam a aproveitar disso para expandir a sua área de distribuição. Quer dizer, isso não sabemos muito bem, mas é curiosa esta complementaridade entre as várias aves desta espécie, porque na realidade elas parece que de certa maneira se excluem mutuamente umas às outras. Ou seja, a poliglota no sudoeste da Europa, a das oliveiras no sueste, portanto, Balcãs, Grécia e sul da Bulgária, e inclusivamente a das oliveiras, portanto, desde a Croácia até ao sul da Turquia, mas depois no norte da Turquia tu já tens a flosa no norte não, no leste aliás, e até ao Cáucaso tens a flosa de Upcher, que é a Hipolais lânguida. Portanto, tu mais ou menos é como se tivesse o mapa da Europa e do Próximo Oriente dividido em 4 bocados, e em cada um deles normalmente só há uma das espécies, uma destas 4 hipolais. Embora haja zonas de sobreposição entre elas, portanto, a exclusão mútua não é perfeita, mas é aproximada. E isto é um aspecto muito interessante. Portanto, se calhar quando há uma que recua, a outra consegue ocupar aquele terreno que ficou disponível. Uhum. Eu li que estas espécies, em particular a ecterina, que ela é muito territorial, incluindo fora da época de reprodução. E, no entanto, quando olho para os mapas de distribuição das zonas de invernada, dá-me a sensação que a sobreposição é maior. Agora, a questão é, será que isso é porque também a coisa não está muito bem estudada e a distribuição em África não está assim muito bem caracterizada? Ou Peço desculpa, mas quando falas de sobreposição nas zonas de invernada, referes-te com outras espécies, não? entre a flosa musical, a poliglota e a icterina? Não, essas não se sobrepõem, porque como eu referi há Ah, pouco, dá-me a sensação de ver que havia ali uma zona de sobreposição. não, não. Segundo o Birds of the World, a poliglota distribui-se na África Ocidental desde o Senegal até aos Camarões. E a icterina distribui-se desde o Uganda e o sul do Quénia até a África do Sul. Portanto, aparentemente não se sobrepõe. Mas atenção, mesmo que se sobrepusesse, não quer dizer que partilhassem o mesmo habitat. Portanto, Certo, o certo, facto, certo, o certo. facto de sobrepor geograficamente não quer dizer que elas se misturem. Mas é claro que em África está menos estudado do que cá, isso também é uma verdade. Uhum, ok. Vamos aproveitar aqui os últimos 2 minutos só para explicares aqui o que é que quer dizer este nome Hipólais icterina. Bem, isto também é uma questão muito interessante, começando pelo o Hipólais. Hipólais é um nome que vem da antiguidade grega e supostamente Hipólais era uma pequena ave não identificada que nidificava no solo e que é mencionada pelo Aristóteles, pelo Teofrastos e pelo Hesíquio de Alexandria, e que alguns autores posteriores associam ao chasco cinzento, que é o Oenante ou Enante. Mas outra interpretação é que Hipólais era uma ave mencionada pelo Aristóteles, assim chamada porque se escondia, rastejava debaixo das pedras, porque hipo quer dizer por baixo e las quer dizer pedras. Enfim, não sei se estas interpretações estão corretas ou não, mas aparentemente é o que isto significa e é um nome que veio da antiguidade. Icterina é um termo de latim moderno e que quer dizer icterino, ou seja, cor daquele amarelo ictrícia, sabes, aquela doença que põe as pessoas amarelas, não é? Sim, Ictrícia, sim. ou é um amarelo ocre, e que vem do grego icteros, que significa amarelo de ictrícia, mas que também, e este é muito curioso, isto está no dicionário do Birds of the World, icteros em grego também se refere a uma ave amarela não identificada, possivelmente o Papa Figos, e supostamente quem visse essa ave ficava curado da ictrícia. Oh, que espetáculo! É, não é? Portanto, olha,
fica aqui a dica para o caso de alguém vir a precisar, Só que ir observar aves. se for atingido por um destes sintomas, é procurar um papa-figos, porque pode ser que ajude. Sim, porque se tivermos que ir à procura da Flosa icterina, estamos bem lixados. Sim, da icterina não, mas se realmente for o papa-figos, é útil. Já agora, houve aqui mais um detalhe bastante curioso que eu notei quando estava a ver os nomes científicos, que é o seguinte. A Flosa icterina foi descrita por um senhor chamado Vieillot, que era um naturalista francês, que era o Louis-Pierre Vieillot, em 1817, em França. E a Flosa poliglota foi descrita pelo Vieillot em 1817, também em França. Eu só reparei nisto hoje, quando estava a preparar esta conversa, mas achei esta coincidência bastante curiosa das duas espécies parecidas terem sido descritas no mesmo ano, pelo mesmo autor, no mesmo país. Andou a passear por França, com certeza. Como? Andou a passear por França, com certeza. Isso é uma hipótese, ou então, eu não sei se as pessoas antes tinham tanta possibilidade de andar a passear, não faço ideia no caso do Vieillot, ele também é verdade que ele descreveu muitas espécies, mas também pode ter acontecido que ele estivesse, algures em França, numa dessas zonas de contacto onde ocorrem as duas espécies e que isso tenha contribuído para se aperceber das diferenças entre elas. É uma hipótese apenas que eu gostava de explorar um bocadinho melhor para perceber se foi isso que se passou, porque neste caso se foi a mesma pessoa que descreveu, é porque ele ficou com a percepção clara que estava perante duas espécies distintas. E parecidíssimas, apesar de tudo. Parecidíssimas, mas pode ter, por exemplo, notado que o canto era diferente. Podia acontecer isso. E é curiosa esta coincidência de datas e de locais. Mas pronto, não sei elaborar mais sobre isso porque não cheguei a pesquisar, mas é algo certamente que vou tentar saber. Bom, Gonçalo, obrigado por esta conversa. Vamos terminar por aqui, já nos esticamos um bocado. Alguma dica para a próxima? Vamos continuar por terras da Hungria a ver outras aves que são raras em Portugal. Obrigado, então, e até à próxima. Obrigado, Zé. Até à próxima.